beleza? Então, tô voltando aqui com o canal, voltando aqui para esse projeto que faz umas resenhas, assim, de umas coisas que eu gosto e tal. E hoje vamos fazer de Jujutsu Kaisen, né? Que é um mangá relativamente novo, escrito pelo GG Akutami. Ele é bem legal, ele se desenha como um gato, isso é sempre muito importante. E ele é da Shonen Jump, né? Que é a revista mais famosa de mangás, onde tem os clássicos, né? O Dragon Ball, Naruto, One Piece, enfim, já deu pra entender, né? Aqui no Brasil tá saindo agora pela Panini com o subtítulo Batalha de Feiticeiros. Primeira vez que eu li esse Batalha de Feiticeiros eu achei meio estranho, assim, mas eu dei uma pesquisada, parece que o kanji, né? Que o kanji é a letrinha japonesa que o cara usa para escrever, né? Porque ele é japonês, então ele usa a letra japonesa para escrever. Enfim, que o kanji ele significa feiticeiro, mas não é bem no sentido de feiticeiro, é um sentido de mais próximo de xamã, assim. Eu primeiro interpretei como exorcista, mas é uma coisa mais xamã. E na verdade mais pra frente isso até faz sentido. No Japão, então, tá pelo capítulo 150, primeiro volume, até o capítulo 7, mais ou menos. Até o capítulo 7. E, na verdade, o outro motivo que eu quis fazer desse mangá é que agora, em outubro, vai estrear o anime, né? E o anime, pelo que eu vi dos trailers e coisa, parece que vai ficar muito bom. E como eu gostei bastante do anime, como eu gostei bastante do mangá, eu acho que o anime vai ser bem bom. E, na verdade, eu não tô vendo muito hype em cima desse anime, assim, que eu acho bem estranho, e eu acho que ele merecia um pouco mais de amor. A história, então, é centrada no Itadori, que faz parte do clube de ocultismo no colégio. Ele, na verdade, ele tá nesse clube porque ele consegue sair às 5 horas da tarde, que é o horário que ele vai visitar o avô dele no hospital, que tá pra morrer, assim. E, na verdade, ele tem um grande potencial atlético, né? Então ele está nesse clube justamente para poder ter tempo de visitar o avô. E nesse dia ele vai visitar o avô e o avô deixa para ele as últimas palavras, que é de ajude as pessoas e se cerque de amigos. É bem clichê, assim, mas na verdade a cena é bem boa, ela é bem impactante. Então a gente tem essa arrancada já meio Homem-Aranha, né? Com o tio Ben, assim, grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas ele ainda não tem os poderes, mas ele já dá umas dicas que a gente já sabe que ele não tem os pais e que na verdade o avô tava para dizer alguma coisa sobre os pais dele pro guri, mas na verdade o guri não se interessou. Tá, então logo depois da morte do avô, o Itadori é confrontado pelo Megumi Fushiguro, que é um xamã da idade dele, mais ou menos. Tô chamando de xamã porque, tipo, os caras falam feiticeiro, mas não... É que talvez o problema do xamã, eu associo com o Shaman King, mas também não é esse tipo de xamã. Ele é uma vibe meio exorcista. E, enfim, ele confronta o Itadori sobre um amuleto que o clube de ocultismo conseguiu, e o Itadori fala pra ele que eles vão abrir esse amuleto à meia-noite. E então eles correm para impedir o clube de ocultismo, que... Eu esqueci de falar que o clube de ocultismo tem só 2 membros e o mínimo para ter no clube é 3. Então esse é outro motivo que o Itadori entrou no clube, que é para preencher a vaga e o clube existia, assim, ele fez isso pelas outras pessoas, né? Mostrando a característica altruísta dele. E enfim, esses 2 membros do clube, eles abrem um talismã e de lá saem várias maldições. E o tal do amuleto que eles abrem é um dedo do Sukuna, que o Sukuna é um demônio muito forte, muito famoso entre os xamãs, assim. E na verdade as maldições atraem maldições, né? Então eles abrem esse talismã e atraem várias maldições pro colégio. E o Fushiguro explica que o único jeito de derrotar maldições é com outras maldições. Então o Itadori, na hora, come o tal do dedo. Aí ele é possuído pelo Sukuna e consegue derrotar os demônios fácil. Só que aí o Fushiguro fica num dilema, que é matar ou não o Itadori.
porque ele foi possuído pelo demônio, logo ele vira uma maldição e ele tem que ser exorcizado. Só que o Itadori consegue controlar o tal do demônio, e nisso aparece o Gojo. É um nome que não vai ficar legal em português. O Satoru Gojo, com certeza que é Satoru, que é o professor do Fushiguro, que acho melhor chamar de Megumi, que consegue controlar, consegue incapacitar o Itadori. E o Megumi então pede pro Gojo para que não executem o Itadori. E os motivos ainda não estão claros, eu acho que é uma coisa que vai ser explorada mais pra frente. Então o Gojo consegue fazer um acordo com os outros feiticeiros, com a classe dos feiticeiros, que o acordo é adiar a sentença de morte do Itadori até que ele coma todos os dedos do Sukuna, porque existem tipo uns 20 dedos do Sukuna, porque ele tinha 4 braços. Ao comer todos eles, o Sukuna renasce, mas como o Itadori consegue controlar, é o jeito mais fácil de se livrar do Sukuna de uma vez por todas. O Itadori come todos os dedos e mata o Itadori. E o Itadori aceita, então, né, porque ele tem que escolher, ou matam ele na hora, ou matam ele depois de comer todos os dedos. E ele aceita também porque o avô dele deixou como últimas palavras de ajudar os outros. E ele já tem essa personalidade altruísta. Enfim, essa é a premissa da história. Achar os 20 dedos do Sukuna para que o Itadori coma todos eles e depois morra. Esse é o gatilho da história, que é uma forma parecida com a das esferas do dragão, né, do Dragon Ball. Só que ao invés de realizar um desejo, é uma contagem regressiva para a morte do protagonista. Então acho que é um começo bom para a série, assim, né? Tipo, então, falar um pouco dos personagens. Bom, o Itadori, eu já falei até que bastante sobre ele, mas ele é um protagonista. Eu não diria que ele foge muito do clichê desses protagonistas de mangá, mas ele é assim um pouco diferente, no sentido que ele não tem esse objetivo, assim, por exemplo, de ou ser o melhor xamã, eu vou ser o mais forte, eu vou ser o melhor. Não, ele tem essa coisa de ajudar os outros por ajudar os outros, sem esperar nada em troca. E tanto que ele aceita essa missão sabendo que ele vai morrer no final. Mas enfim, vamos pro personagem talvez o mais legal que foi introduzido, que é o Gojo, que ele funciona muito parecido com o Kakashi, assim. Ele é claramente inspirado no Kakashi do Naruto, né? Tanto que ao invés de tapar um olho só, ele tapa os dois. Ele é o personagem mais legal, porque ele claramente é um cara despojado e ele é muito confiante, assim, nas habilidades dele, tanto como professor, como exorcista, como xamã, sei lá como é, feiticeiro, eu não consigo falar feiticeiro. Como feiticeiro, tá. Feiticeiro. Na verdade, é só o primeiro volume, então é meio difícil de dar mais profundidade nele, mas é um personagem bem legal. O Fushiguro, ele tem essa coisa o Megumi Fushiguro, tem essa coisa do arquétipo do rival, né? Tanto que é muito comum nesses mangás tu tem o protagonista, que às vezes ele é meio burro, assim, mas ele geralmente é o cara que é jogado de cabeça junto com o leitor, né, no mundo novo, no contexto novo. Aí as pessoas podem sempre explicar para ele as coisas novas que estão acontecendo, e esse é um pouco do papel do Fushiguro. Mas no primeiro volume não dá pra saber muito dele, mas dá pra saber que ele é uma boa pessoa, que ele resolve poupar o Itadori, né? Mas também acho que ele também não tenta matar o Itadori também, porque ele sabe que ele não consegue vencer o Sukuna, né? Não sabe que consegue vencer o demônio. Mas enfim, ele tem um poder legal dentro do mangá, que ele consegue invocar uns bichos a partir das sombras, parece, assim. Primeiro ele parece invocando uns cachorros, assim, e depois ele invoca uns sapos e tal. Ele tem uma coisa de invocador. E talvez a personagem mais interessante que apareça nesse primeiro volume é a garota do grupo, né? Porque tem que ter a garota, que é a Kobara. Que a Kobara veio do interior para morar em Tóquio e, pelo que ela diz, né? Ela veio ser feiticeira porque
existe a escola de Jujutsu, né, que é onde os alunos, funciona como um internato, onde os alunos todos dormem lá e essa escola paga as despesas. Então ela veio com o intuito de se aproveitar disso, que a escola também paga um salário, assim, que nem os ninja, né? Eles aceitam as missões, recebem pelas missões. Ele tem várias coisas parecidas com Naruto, né? Porque Naruto influenciou toda essa geração nova de histórias da Shonen Jump, né? Mas eu acho que o interessante, que quebra um pouco o que a gente espera desse tipo de personagem, é que logo que ela é introduzida, a gente tem uma visão dela, assim, que ela não se impressiona por nenhum dos dois guris colegas dela, nem pelo Megumi, nem pelo Itadori, assim, ela acha os dois uns idiotas, porque geralmente o que acaba acontecendo nessas séries de mangá, a garota ela é geralmente interessada pelo rival ou até pelo protagonista, assim, e não sabe lidar, e não sei o que e tal, e aqui a gente não tem isso, ela é uma personagem, a princípio, mais independente, né? Que acho que até é um jeito de eles conversarem melhor com essa nova geração de possíveis leitoras. E o poder dela, pelo que a gente pode ver, ela é parecido com o voodoo, assim, ela tem literalmente os bonequinhos de palha, assim, que consegue manipular os adversários. E, nossa, pela animação do anime, acho que o poder dela vai ser mais legal de ver do que dos outros, na verdade. E, na verdade, é isso. Então, forma essa espécie de time 7 do Jujutsu, né? Trazendo ainda mais próximo do Naruto, mas tem uma identidade muito diferente. A atmosfera do mangá é muito diferente. Então, já vou aproveitar esse gancho para ir falar da arte. Bom, então da arte, eu achei assim, ela muito boa, foi um dos motivos que o mangá me prendeu tanto assim, porque ele consegue desenhar os bichos de maldição de um jeito que me lembrou bastante o Junji Ito, assim. Claro que o Junji Ito é Junji Ito, né? Ele que escreveu o Uzumaki, ele tá em outro patamar, ele faz uns bichos mais legais, mas ele pega bem essa inspiração do Junji Ito, eu acho, assim. Bota um monte de olho, um monte de mão, não sei o que. Na verdade, até no capítulo 7, já dando um spoiler, ele desenha tipo um feto dentro de um útero, não sei o que. Já é uma imagem até meio impactante, assim. E acho que vai ser bem interessante no anime quando chegar nessa parte, que vai ser nos primeiros episódios. E o traço do GG, né? Vamos chamar ele de GG, que é o nome dele, do autor. Ele me lembra muito o traço do Toriyama no Dragon Ball, mas não o começo da série, sabe? Mas a parte Z, assim, que ele desenhava mais os personagens mais angulados, assim, fazia mais linhas fazia umas linhas mais retas, assim, mais fortes, que daí propiciava mais impacto na ação, assim. Eu achei isso bem legal, acho que é uma referência que ele deve ter. Achei bem legal, assim, nesse sentido. A arte também, a construção o uso dos painéis, assim, para mostrar um movimento que é bem característico de mangá, né, que o quadrinho americano geralmente não consegue fazer. É uma leitura muito boa, muito gostosa, foi muito bem. Eu acho que a arte, assim, quase nota 10, né? Eu não entendo tanto, assim, de desenho, mas eu entendo um pouco de composição e eu acho que tá bem boa. Vale a pena? Vale, eu acho que vale muito a pena acompanhar essa série. Dentre as últimas da Shonen Jump aí, é uma das que mais me interessa, na verdade. Eu gostei mais do que, por exemplo, que My Hero Academia. Se bem que as duas séries têm tons bem diferentes, mas são dois shonenzão de luta. E eu pessoalmente gostei mais. Gostei mais do Jujutsu. Eu acho que é uma série que é interessante ficar de olho. Ainda mais o anime, que é o anime que eu acho que vai ser o canal mesmo. Então, o volume 1 eu acho bem interessante, é uma boa introdução para a história. E não tem por que dar uma nota menor do que 5 Hang Luzes de 5. Se achar, vai na fé ou espera o anime, que eu tô torcendo que seja tão bom quanto eu esteja esperando. Valeu! Quase me esqueci. Se curtiu o vídeo, dá aquele like, deixa nos comentários aí
que achou, o que achou do Jujutsu. Mas mais importante, deixa aí sugestões daquilo que a gente pode melhorar. Eu já recebi um comentário no vídeo lá mais antigo que eu não olho muito pra câmera, eu tô tentando, mas é meio difícil pra mim. Mas deixa aí sugestões do que a gente pode melhorar, tá certo? Valeu!